Amigos espectadores do programa Segundo Tempo, estamos novamente aqui para mais uma gravação, para mais um programa, o programa de número 38. Eu sou o Fábio Guerra e convido para dar boa noite a nossa convidada Lígia Sottini. Oi, Fábio, é muito especial estar aqui com vocês, Lovatel, enfim, todos que participam, seja promovendo ou escutando, acompanhando, vai ser uma troca muito especial. Para mim, essa noite, falar sobre segundo tempo é algo bastante real. Que bom, muito obrigado. Então também vamos dar boa noite, porque está compondo a nossa mesa Rogério Lovatel. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tenho certeza aí que vamos ter muitas histórias aí para compartilhar. Então, muito obrigado. E também vamos agradecer os nossos apoiadores pela realização do evento. Então, a F12 Consultoria, que trabalha com consultorias na área de marketing, vendas e finanças. Também a WebD Tecnologia, que trabalha com portais públicos, sites, e-commerce, plataformas. Então, e já vamos de bate-pronto para a gente também não se enrolar demais aí, convidar a Lígia para te apresentar um pouquinho. Quem é a Lígia? Quem é a Lígia Sottini? Então, te apresenta aí. Bom, Fábio, acho que quanto mais jovem a gente é, mais fácil fica de se apresentar, né? Você já tem muito claro aquilo que pelo menos eu tinha, né? Que eu queria ser, e que eu era, e que eu estava. Quanto mais você vai ganhando esse passar do tempo, pelo menos para mim, me autoconhecendo, trabalhando uma série de realidades, né, ao meu redor, menos eu sei me apresentar oficialmente, mas eu estou pesquisadora de cenários futuros. Eu tenho um ecossistema, uma plataforma de educação sobre cenários, sobre futuros, sobre inovação, tecnologia e humanidade, chamada Voicers, cujo objetivo é, de fato, poder fazer recortes de cenários que não sejam aquele que a gente está acostumado a assistir lá no Black Mirror, sabe? Que sempre tem o melhor da tecnologia com o pior do humano. Nunca tem um humano minimamente tentando buscar a sua melhor versão. É sempre alguém no fim do mundo, emocionalmente desestabilizado, aconteceu enfim. O nosso objetivo é, de fato, trazer esse futuro um pouco mais saudável. Se ele não for totalmente positivo, quais seriam as possíveis recorrências ou escolhas para que eles pudessem se tornar, né? Todos os futuros que a gente acredita vêm no plural, sempre com S entre parênteses, porque são todos. Ali já vai acontecer aquele do Black Mirror também, né? O ponto é qual futuro você quer ser protagonista. E essa ideia de Black Mirror é que nem a gente está falando agora sobre inteligência artificial, que as conexões da inteligência artificial sempre são focadas no computador dominando o mundo e é o melhor modelo exterminador do futuro, nunca achando uma vacina nova, nunca achando a cura para uma doença, nunca achando uma solução para um problema complexo, é sempre pepino, né? Nunca é solução. Exato. Eu acho que quando, e ainda um pouco entendendo de onde eu venho, eu tive uma década e meia como executiva de corporações de tecnologia, 12 só na IBM. Então eu tive a oportunidade de percorrer os principais laboratórios do mundo e eu consegui entender de onde nascia o medo das pessoas, da incapacidade talvez de ter acesso ou da dificuldade de entender a natureza das tecnologias que estavam vindo, mas também tinha aquilo de a natureza da tecnologia, a natureza dela é neutra. Hoje em dia eu já não sei exatamente se elas já estão totalmente neutras, se ainda estão totalmente neutras, mas a natureza dela é neutra. O que as pessoas têm medo são os seres humanos utilizando aquela tecnologia. No final das contas era isso. Nas minhas andanças e nas minhas trocas corporativas, eu consegui entender que tinha um 5 para 1, sabe? Um sabia exatamente o que tinha que ser feito, usava o seu poder, seja científico, corporativo, executivo, em prol do progresso humano. 4 estava perdido ali numa jogada pessoal, uma ego trip, sabe? Uma viagem egóica que era o executivo ou a executiva que não conseguia entender que ele tinha um megafone, né? Uma potência gigante na mão. E tinha um que era aquele que você fala, poxa vida, essa pessoa é muito do mal, né? Ela não tinha que estar aqui, muito menos estar acessando essas tecnologias. Mas, de fato, era a proporção do neutro positivo era maior do que aquele que era negativo.
E aí, desse lugar, eu resolvi fazer o Voicers, porque nada mais é do que dar voz, né? Ampliar as vozes que já brilham por si só, mas eu achava que as pessoas tinham que ter referências. Então, todos os profissionais que a gente acaba trazendo aqui para conversar e ajudar nessa composição de educação, são pessoas cujo disfarce na Matrix são excelentes, né? Cientistas, chefes de vários laboratórios, profissionais que estão trazendo tecnologia de ponta para a América Latina, são todos muito sabedores do que fazem, do ponto de vista técnico, mas que são pessoas que coração e mente estão no lugar certo. Do contrário, é o que você falou, eu vou retratar sempre o pior, né? E o pior, desde as narrativas e a parte mesmo jornalística, eles fazem muito bem. A gente tem bastante ausências de repertórios positivos. A Skynet impera quando a gente fala. Esse é muito nerd, né? Falar Skynet é muito nerd. Não é para qualquer um, não é para qualquer um que vai ter essa referência da Skynet, mas eu vou fazer um recortinho para explicar quem é a Skynet aqui. Mas deixa eu te perguntar, Lígia, dessa tua história de futuros, eu quero que tu me conte aí um pouquinho de onde é que veio essa tua inspiração pessoal para pesquisar futuros, porque é um tema extremamente intrigante. Mas em que momento, em que ponto da tua vida aí tu diz, eu vou estudar esse caminho? Ou aconteceu ao natural? Como é que foi? Eu acho que foi uma consequência de coisas, né? Quando eu venho para essa jornada de pesquisadora de futuros, o Brasil estava ganhando as suas primeiras agências de futurismo, tanto que eu nem gostava de me autodenominar futurista, porque o futurista ele tem uma escola específica, e eu gostava mais de trazer esse contraponto, né, ao próprio Black Mirror, e trazer toda a network, toda a rede de vozes que eu tinha conquistado ao longo de uma vida. O que acontecia na minha existência é que eu era executiva de companhia de tecnologia e o meu lado B era professora universitária. Então tinha dois lados que gostariam de se encontrar, que era aquela apaixonada por tecnologia e aquela que era apaixonada por educar. 2016 eu faço uma missão para a Califórnia, ali para o Vale do Silício, enfim, onde todo mundo naquela época estava indo pelas primeiras vezes, e só que eu fiz um ângulo na área de educação e não só de tecnologia, então eu visitei todas as melhores práticas de como se educar para futuros. Então Minerva, Stanford, a própria Singularity University, lá tem um ecossistema bem, bem forte de educação, ademais da sua própria geração de inovação. E aí eu volto para o Brasil, ainda nos cargos corporativos, eu resolvo abrir em paralelo o Voicers. O Voicers se tornou o meu primeiro, fonte de dedicação e serviço a partir de 2019. Então, de 2016, quando nasce, até 2019, foi, sabe, aquela versão beta, aquilo que é paralelo, meio misto de give back, né, que a gente chama em inglês, que é o devolver tanta privilégio que eu recebi na minha existência. Era uma forma de devolver mesmo num primeiro momento. Depois que se tornou um modelo de negócio meio que por consequência. Mas os cenários futuros nasceram porque eu percebia que, embora tivesse agências de futurismo no país naquela época, a minoria colocava o humano desenvolvido também. Naquele momento, ninguém. A gente foi a primeira agência, o primeiro ecossistema de educação de futuros e cenários futuros que traduz as tecnologias em desenvolvimento, mas também o avanço humano. A gente mudou muito em 10 anos, desde que ganhamos celulares inteligentes e pacotes de dados, e a gente se tornou móvel. Não à toa a gente vê, por exemplo, coisas como propósito, valor, autoconhecimento, saúde mental, tudo isso pipocou no mesmo momento que as tecnologias se desenvolveram. Não é distanciado, é uma dança mesmo. E tu acha que toda a pandemia acelerou ou ia acontecer do mesmo jeito se diz que a gente avançou 10 anos, 15 anos, né? Que as coisas iam demorar muito tempo. Por exemplo, uma dessas é trabalhar online, assim como a gente está hoje, né? Não era possível, uma reunião online era estranho, né? As pessoas não entendiam muito bem. Tu acha que isso aconteceu por causa da pandemia ou ia acontecer do mesmo jeito? Não, o seu dado é correto, é o que roda aqui nas oficialidades do meio, né? Entre 5 e 10 anos foi um acelerar. E o que eu posso te dizer é que não foi só o hibridismo digital, né? O que a gente fala da transformação digital, realmente ela acelerou 5 anos,
mas eu não sei se a quantidade de pessoas na tecnologia, principalmente das grandes marcas, eu não sei se eu vou falar alguns anúncios que aconteceram no meio da pandemia, que ninguém esperou acabar a pandemia para falar, olha, eu vou avançar isso nessa indústria de tecnologia. Então, a primeira coisa que aconteceu no meio da pandemia, eu não sei se vocês acharam curioso ou não, mas uma série de executivos das empresas de tecnologia espacial, né, o próprio Bezos, né, da Amazon, com o seu Shepard, foi para o espaço. O da Virgin Galactic, aquele senhorzinho, né, que é o Branson, foi para o espaço também. O próprio Elon Musk, ele só não foi para o espaço porque ele mandou 4 civis e ainda fez um documentário no Netflix. A gente tem uma tecnologia que acompanha de perto, e vocês aí, né, do Sul têm o privilégio de ter os primeiros estudos sendo potencialmente viabilizados, que é o tal do Hyperloop. Também teve anúncio, também teve teste no meio da pandemia, que é aqueles trilhos que vão levar pessoas na velocidade da luz, né? A princípio, o estudo de vocês está entre Porto Alegre e Serras Gaúchas. Então, só na área de transporte, estava todo mundo enclausurado, ainda, né, final de pandemia, 2021, 2021, teve esse lugar de vamos falar o que está acontecendo no transporte, e fizeram esse monte de coisas. Os seus próprios presidentes saíram para a estratosfera. Depois a gente teve uma série de acelerar do 5G. O 5G ia levar pelo menos mais uns 5 anos naquele passo antes da pandemia, e é importante entender que o 5G ele vai destravar todas as tecnologias mais importantes para a gente, como metaverso, inteligência artificial. Então, planetariamente, a gente teve as suas principais capitais do mundo e nas cidades do mundo fazendo os leilões. O Brasil não ficou atrás, então a gente começou as licitações em 21, e até setembro de 22 todas as principais cidades de cada estado já tinham 5G, enfim, em processo de instalação. A partir daí a gente teve a Meta, o Facebook mudando de nome no final de 21. A gente teve toda essa discussão, né, de metaverso, e aí foi o hype em 22, e aqui é importante dizer que Zuckerberg não enganou ninguém. Quando ele fez o anúncio, ele falou que seriam 10 anos, 10 mil pessoas e 10 bilhões de dólares para botar isso de pé de verdade. As pessoas que saíram acreditando que em 2 anos estaríamos no metaverso, e não é assim, porque precisava do 5G e enfim, e fazer a maturidade dessa tecnologia. Mas por algum motivo, as pessoas não entenderam essa parte do anúncio. Aí veio... Desculpe te interromper, mas se alguém que com certeza tem acesso à informação privilegiada, com certeza é ele, né? Exatamente. Não são os amadores... os simples mortais. Os simples mortais tentantes e filosofantes do cataclisma tecnológico vão dizer, não, tá todo mundo na meta, vamos investir bilhões aí. É isso. Então, assim, tem esse tempo mais elástico para o metaverso, ou qualquer coisa que seja realidade imersiva aplicada ao trabalho mesmo. E aí veio esse ano, no final do ano passado, na verdade, ainda todo o hype, né, toda essa loucura que foi o ChatGPT e a IA generativa. Tudo isso para dizer que foram os principais pontos, né, tirando o GPT, que foi no final do ano passado, todos os que eu falei antes, meio da pandemia. Então, respondendo a sua pergunta, não só a gente avançou 5 a 10 anos a transformação digital, ou seja, a usabilidade, as pessoas entenderam que dá para vender, dá para comprar, dá para fazer as celebrações, dá para estudar tudo nesse modelo híbrido. É o ideal? Jamais. A gente sempre vai ser mais feliz e mais completo no mundo físico, mas daí a ser mundo físico ou nada, tinha um espaço de educação. Então, sim, foi acelerado, e aí o pessoal de tecnologia, a indústria de tecnologia, não vamos perder tempo, porque nessa onda de aceleração eu preciso contar para o mundo o que vai acontecer depois da transformação digital, né? Metaverso, transporte urbano e tudo aquilo que veio, que eu contei agora. Deixa eu só te perguntar a respeito do metaverso. A gente já entrevistou também pessoas aqui. É um novo Second Life ou ele veio para ficar? Porque teve a moda ali, né? Foi a bola da vez durante a pandemia. Sim. E depois parou, né? Hoje, agora é o ChatGPT, essas... a parte de inteligência artificial que imperam, né, nesse semestre ou em 2023, né? Vou ter que fazer mais um disclaimer aí para explicar o que é Second Life. Boa! Eu tive participações da IBM na época, 2007, mais ou menos, que foi quando veio a onda do Second Life. Para quem não conhece, era um mundo
Aí não dava para chamar de imersivo, mas era um mundo interativo, em 3D, quase um videogame ali, onde as pessoas habitavam seus avatares em tempo real. Muito bem feito, as empresas foram para fazer os seus testes, mas ainda assim, tudo aquilo que me faz parar, gastar muito tempo para poder absorver a usabilidade versus o tempo de trabalho, aquilo não cola, entendeu? Então foi uma experiência e congelou-se. A mesma coisa aconteceu com aquele Glass do Google, lembra do Google Sim, Glass? Que foi uma super, né? E aquilo não estava pronto inovador. ainda, né? Nem para ter nada parecido com aquilo. Mas esse tipo de movimentação tem muito mais para a Lígia pesquisadora de curvas de educação planetária, sabe? Então, assim, por que que. E já volto no metaverso, só para vocês entenderem o raciocínio. Por que que a gente tinha o modelo do Vale do Silício super em alta nos últimos 5, 7 anos e agora está em queda? 5, 7 anos foi logo depois que a gente se tornou móvel. Eu me tornei móvel em fevereiro de 2003. Então fazem 10 anos, uma década, que eu ganhei um celular bom, né, o iPhone 4, pacote de dados, e acessei o Facebook da minha cama em fevereiro. Fez 10 anos agora em fevereiro de 23. A partir dali, passou uns 3 anos, a massa, né, a média móvel das grandes cidades ganharam seus celulares em massa. E aí a gente teve a oportunidade de ter uma economia de aplicativos, né? Baseado em quê? Ninguém fez infraestrutura nenhuma. É onde o Vale do Silício fez escola. A gente pegou e pôs uma camada digital inteligente com tecnologia em cima da infraestrutura do mundo. Ou seja, eu tinha carros parados, eu tinha hotéis não usados, eu tinha casas que quando eu saía ficavam abertas. E essas empresas nasceram, né? Elas são baseadas em dados, geolocalização, mobilidade e entrega para quem precisa ao acesso a quem naquele momento pode ter. Não fizeram nada no mundo infraestrutural físico, foi só no mundo digital. A partir dali, elas não davam lucro, porque elas tinham que ensinar uma geração de adultos que aprenderam a não entrar em carro de estranhos, cresceram aprendendo, né, a não entrar em carro de estranhos, a não abrir a sua casa para quem você não conhecia, a não confiar, a comprar, né, passando o cartão de crédito de qualquer jeito. E mesmo os modelos, assim, lembra de vocês? Lembra o que vocês estavam fazendo quando vocês receberam o convite para entrar no Netflix? Eu era alucinada com DVDs, eu tinha estantes de DVDs, eu fazia coleções, eu achava que aquilo nunca ia acabar, que era ser que nem livro. E aí quando veio o Netflix, R$ 9,90, com milhares de títulos, eu pagava muito mais pelo DVD, né, não pirata. O CD pirata custava 5, né? E ele R$ 9,90 com uma qualidade gigantesca. Eu fiquei olhando uns 3 dias para aquele e-mail, esperando qual era o golpe, né? Tentando entender qual era o golpe ali que estava acontecendo. E na verdade eu estava sendo educada, que era uma educação de massa, dizendo, olha, se você conseguir trabalhar na cauda longa, ou seja, muita gente pagando um pouquinho, todo mundo ganha dinheiro, né? Só que levou-se 10 anos para esses primeiros unicórnios, startups modelo Vale do Silício, de fato, fazer bilhões de dólares. Então, assim foi a cloud da Amazon, assim foi o Netflix, assim foi a Uber, que se você olhar, nem até hoje não deu muito lucro ainda a Uber, né? Então, tinha um modelo para ser, de fato, trabalhado 10 anos, porque eu mudo, né, a capacidade comportamental das pessoas de fazer algo que estavam acostumadas de forma diferente. E a partir dali a gente sobe, mata uma série de concorrências ao redor local, sobe o ticket médio e aí eu faço dinheiro, né? Não só no volume também. Então, com isso dito, o que acontece com o metaverso? O Zuckerberg já sabia dessa forma. E dessa fórmula, e dessa forma de quão difícil é mudar o comportamento do ser humano, e como não é fácil educar massas. Então, quando ele vem a público, ele falou assim, obviamente tinha umas confusões ali de... vazou os dados lá da eleição americana, com aquele negócio todo ali, enfim, de quanto ele não tinha cuidado dos dados, né, a Cambridge Analytica, o dilema das redes, ele estava no foco do vendaval. E ele falou, bom, acho que é melhor eu mudar de nome, né? Vamos mudar a proposta. Então tem uma coisa de marca mais do que de negócios, porque quando eu visitei eles em 2016, já tinha o departamento lá, pequenininho, do Oculus Rift, do metaverso. E ele não estava muito maior ainda, né, em 3 anos. E aí ele falou, olha, eu estou mudando porque eu tenho uma visão de longo prazo, dizendo assim, ó, se o Facebook, a missão dele é conectar gente, e metade da humanidade já está nas minhas plataformas, eu quero continuar sendo a plataforma de comunidades que se conectam em prol de fazer negócios, fazer relacionamentos, enfim, vida.
Só que vai levar 10 anos, 10 bilhões de dólares e 10 mil pessoas. O que as pessoas não conseguiram entender, e eu acho que como ele é tão potente como marca, é que eles queriam para o ano que vem, e para o ano que vem não vai dar. Não tem infraestrutura de 5G, não tem, porque aí só para as pessoas entenderem também, quando tem o 5G, eu consigo diminuir a capacidade daqueles óculos de mergulho de ficar pequenininho, sabe? O futuro é isso daqui, ó, que eu estou usando, óculos de sol, óculos de lente. Só que para isso eu vou ter que ter dados sendo processados na nuvem, devolve no 5G sem interrupção, e um mundo de internet que eu entro no corpo inteiro pode acontecer. Do jeito que está hoje, 4G, fibra que não funciona, não tem internet satélite boa ainda no planeta inteiro, não dá para ter metaverso. Vai levar, é infraestrutura, não é mais sobre uma transformação de faz um app aí e conecta a infraestrutura que já está pronta. Não é um faz um app aí. É construir toda uma infraestrutura nova agora chamada entrar na internet de corpo inteiro, ou seja, realidades imersivas. E vai aos poucos. Infraestruturalmente precisa fazer antenas e precisa trazer óculos pequenininho. E comportamentalmente, gente, faz 10 anos que a gente está grudado, pelo menos, a essas telinhas. É muito difícil falar, olha, não vai ter mais elas não, tá? Essas daqui que a gente está conectada com também não vai ter mais elas não, vai ser tudo no seu óculos. Não é simples mudar o comportamento humano. Tanto que o que eu posso dizer é quem acompanhou o anúncio da Apple, o óculos da Apple, não sei se vocês viram, mais ou menos, né, algumas semanas atrás, a Apple é inteligente. O que ela fez? Ela não fez que nem o óculos do metaverso lá do Facebook, ela nem chamou de metaverso, ela chamou de computação espacial. E o que ela fez foi, sabe os seus aplicativos que estão aqui nessa tela pequenininha? Sabe os aplicativos do seu iPhone? Sabe todos os apps que estão no seu Mac? Sabe o que a gente vai fazer? Ele vai continuar 2D. Você põe um óculos na cara, não tem fio, ele já é menor, você vai conseguir ver meu olho, coisa que os outros não conseguem. E tudo aquilo que você tem aqui, você vai poder pegar com a mão, vai ficar grandão, sabe? O botãozinho lá, o aplicativo que você entra, a videoconferência que você faz no seu computador, do seu celular, você vai poder pegar grandona, vai estar voando em qualquer lugar que você quiser, e você vai ter uma tela gigantesca em 4K em cada olho, mas tudo ainda em 2D. Não é realidade imersiva o que a Apple fez, entendeu? Uma ainda realidade aumentada. Exato. Um pouquinho acima de uma realidade aumentada. Exatamente, e com experiência Apple. Porque ela sabe que a gente vai ter que educar as pessoas a perderem as telas. Então não dá para ser 3D logo de cara. O mundo dos negócios não se acostuma, o mundo da educação não se acostuma, o mundo do entretenimento aqui e ali, mas para o dia a dia dos negócios a gente precisa que as pessoas ganhem holografias, né? E não avatares. Avatar é coisa de simulação, videogame, realidades não existentes. Uhum. E quando tu esteve nos Estados Unidos, essa tua experiência ali no Vale do Silício, que tu foi para lá e tu, além da parte de tecnologia, tu teve essa feliz oportunidade de buscar, acompanhar o caminho da educação. Como a gente está falando para um público que tem essa orientação 40 a mais, esse segundo tempo, entendo que o caminho americano para vir para o Brasil, para massificar, ele tem um ciclo, tem um tempo. O que esse público 40 a mais tem que se preparar, tem que estar atento, tem que estar observando que um pouquinho já vai estar acontecendo aqui, que tu já teve essa oportunidade de acompanhar lá como precursora, né, de ver antes. Perfeito. Bom, eu acho que tem o etarismo, né, o peso do etarismo que a gente conversa aqui, ele tem nome e sobrenome, né, ele tem localização, que é economia tradicional. Então, todos nós que estamos permeando nessa dança entre fazer aquilo que a economia tradicional pede, de repente está em processo de disrupção, seja pessoal, ou esteja construindo uma parte na empresa, a sua empresa te permitiu fazer parte de um projeto de disrupção, tem a ver com eu vou fazer igualzinho e vem uma série de novos entrantes na força de trabalho, provavelmente o etarismo vai pesar sobre mim. Seja gerentes da área financeira como banco, seja os próprios executivos de grandes corporações tradicionais, entre os 40, né, começa a contar a partir dos 40 mais, né, entre os 40 até os 55 mais, que é quando essa área executiva ganha um pico e aí ganha 15 anos de maturidade e aí começa a queda.
essa queda pertence às organizações tradicionais, à forma tradicional de ver a coisa. O ponto é que mesmo empresas de tecnologia, eles entendem que para continuar fazendo a disrupção, a mente tem que estar refrescada. Então eles podem até não exercer a cartilha do etarismo por idade, mas se a sua mente não conseguir acompanhar todas as inovações, o seu processo cognitivo não conseguir acompanhar todas as conversas de inovação, eu vou colocar algumas atuais, tá? Você conseguiu entender que o mundo agora trabalha por squads, design thinking, toda essa parte de agile, que é o mantra que veio 10 anos atrás, mais ou menos lá no Vale do Silício, que eu estava falando para vocês, e que hoje é realidade, mas é realidade ainda em empresa que está inovando. A empresa tradicional está começando a pensar nisso e aquela que está perdida no tempo e no espaço nem sabe que isso existe. Então, assim, os modelos gerenciais mais horizontais, menos hierárquicos, faz parte desse mundo de transformação digital que está chegando aqui nos últimos 5 anos. Então, se hoje eu tenho entre 40 e 50, eu preciso me educar sobre essas coisas, né? Porque a hora que eu me educo sobre essas coisas, eu meio que saio por onde o etarismo começa a me cortar. Porque se eu sou uma pessoa de 47 anos, 48 anos, 50 anos, que sabe bastante fazer transformação digital, compra e venda, marketing de impacto nas mídias sociais, na rede, né, essa coisa de live marketing, tudo isso, essas vendas digitais. Se eu sou uma pessoa que sei trabalhar por squads, por agile, com uma liderança horizontal, eu sou necessária nesse mundo para fazer as pontes com o próximo, né? Seja trazer a minha empresa tradicional da onde ela está, seja porque eu vou ser absorvido por algumas situações do próprio mercado que não importa a idade que eu tenha, desde que eu saiba fazer essas coisas, entendeu? Então, o que eu percebia lá no Vale é que tinha menos o peso do etarismo, embora sim, era uma média jovem, a média dos CEOs eram entre 35 e 40 anos, tinha essa coisa do bater ali no início do etarismo, mas se você sabe fazer algo, você tinha um espaço, porque esse algo estava fazendo o próximo movimento de evolução, sabe? Então, a mesma lógica acontece aqui. E se os nossos espectadores aí forem colocar no currículo, eu sou especialista em digital, eu compro da Shopee, eu compro do Mercado Livre, o que tu recomenda aí para esse público aí correr atrás aí? Maravilhoso, a gente sabe que a gente tem uma piada interna, agora já tá bem melhor, mas assim, antes da pandemia, se a gente entrasse no Twitter da pessoa, né, era muito comum, principalmente executivos, né, entrasse no Twitter, só tivesse o ovo, né, significa que a pessoa fez a conta, mas faz 1 ano que só tem o ovo era você não ter colocado nem fotografia no seu Twitter. Entrava lá no LinkedIn, tinha lá fotografia, porque lá sempre tinha, mas, cara, não tinha nada preenchido, a pessoa nunca gerou nenhum tipo de conteúdo que pudesse, de fato, impactar alguém, entendeu? Você percebia que alguém da equipe tinha feito aquilo e aquilo não tinha vida. A gente sabia que, embora ele tivesse dentro do time dele a responsabilidade de fazer a transformação digital, ia ser muito difícil ele de fato ser alguém que iria ajudar. Se ele fosse um bom executivo, ele ia entender quem era o braço direito dele nisso, ia dar carta branca, mas se ele fosse um executivo que precisava controlar tudo, ou executiva, né, que precisasse controlar tudo, ele iria atrapalhar o processo, porque ele não tinha nem vivido algo simples, né? Então, na pandemia, esse pessoal todo viveu, mas ainda assim, se você quiser melhorar os impactos do etarismo, se especialize em algo, né, desse lugar digital, e não precisa ser, eu vou fazer código, não é sobre isso, eu vou começar a vender coisas, cursos, não, você é executivo, você é executiva, sabe o que você pode começar fazendo? No seu próprio LinkedIn ou no Instagram, quem gosta, gere conteúdo de valor, você provavelmente tem 2 décadas, pelo menos, de experiência, você deve saber muito daquilo que você faz, e postar no LinkedIn não é se aparecer. Postar no LinkedIn coisas que podem ajudar alguém com a expertise que você tem é ferramenta de valor. Você começa a entender qual que é o ganha-ganha nisso, né? Eu entrego algo que eu sei bastante, e as pessoas que estão buscando, sejam os mais jovens, seja gente que está entrando ali naquele momento, me vê como uma referência, até você se tornar
talvez uma pessoa que influencia de fato outros que não necessariamente estão sob a sua gerência direta. Você já está dentro dessa grande economia digital, porque o digital tem muito de conteúdo, né? O conteúdo para consumo de transformação, e não o conteúdo só para fins de vendas. Então, se você está só nesse comecinho bem raso, o mais fácil é você começar a postar textos que possam ajudar as pessoas via LinkedIn. É o lugar mais confortável como primeiro passo. Depois você vai pro vídeo, tá? Botar a cara lá no Stories é bem difícil. Quem já botou a primeira vez a cara no Stories lá para fazer alguma coisa além de mostrar a comida ou a viagem, sabe que é uma barreira a ser rompida. Com certeza. Quando a gente começou o nosso programa Segundo Tempo, as nossas inspirações eram justamente essa, de buscar uma transformação, fazer a diferença, deixar um legado, buscar histórias e pessoas que inspirem espectadores que vejam assim, poxa, a minha história se confunde com a dessa pessoa, a minha trajetória se confunde com a dessa pessoa, eu posso ir além, eu posso fazer algo além, e é justamente isso, né, Vatel? Não, o exemplo de vocês é fantástico, é isso mesmo. As histórias são muito parecidas, né? Hoje é 38º, né? Se for tirar o tema, a trajetória das pessoas ela é muito parecida, né? A Lígia vem da área de docente, como todos nós aqui do grupo, essa paixão por ensinar, essa paixão por compartilhar, essa vontade de poder deixar sementes, né, nos bancos universitários, aí é justamente isso, é fazer com que a gente possa deixar nossa experiência como marca. E eu acho que tu falaste um tema bacana ali, né, de devolver, né? Eu também me sinto muito grato pelo que eu consegui, enfim, que eu conquistei, né? E eu gostaria de devolver um pouco para a comunidade, né? Por tudo que construí na vida, né? Então, acho que é bem bacana isso, né? Legal. E, Lígia? Não, e o que vocês estão fazendo aqui é isso, é um give back, né? Vocês fazem uma série de curadorias e entregam aquilo que poderia ficar só nas palestras, nos almoços, nos cafés que vocês acessam. Esse mundo de podcast, de videocast, nada mais é do que a generosidade humana de passar para frente aquilo que eles acham importante, entendeu? Com os outros. E é muito, muito importante isso. Então, agora eu quero te perguntar e te provocar. Eu tive a oportunidade de te assistir palestrando aqui em Caxias do Sul, falando sobre futuros, falando sobre as tendências e perspectivas desse próximo caminho. E que aspectos tu vê que podem ser construídos, que podem ser potencializados, que as pessoas, que os profissionais podem usar planejando o seu longo prazo, né? Quando a gente fala na nossa inspiração dos 40 a mais, é porque estamos todos nessa linha, mas a gente tem um horizonte aí de 40, às vezes 50, às vezes mais anos ainda economicamente produtivos, de atuar no mercado. O que tu bota aí na tua experiência de futuros com S aí, que tu pode dar uma palhinha, dar uma ideia para nós? Bom, se tudo que a gente conversou até agora foi os últimos 10 anos, né, o impacto só de duas tecnologias, uma tela inteligente, telas inteligentes, pacote de dados. A gente está falando pelo menos de realidades imersivas, IAs generativas e as suas próximas gerações. A gente está falando de sensores inteligentes nas coisas, nas casas, nas pessoas. A gente está falando de transporte na velocidade do som. A gente está falando de computador quântico. A gente está falando de chip cerebral. A gente está falando de transmissão de pensamento e metaverso. Tudo isso amadurecendo junto, né? Hoje estão todos, vários pontos de tecnologia nas periferias, eles estão chegando no centro, e tudo isso vai se encontrar em lugares imersivos, internet de 3D, onde a gente acessa o corpo inteiro, que vão ter gêmeos digitais, que podem ser animados por inteligência artificial do futuro, onde vai aprender comigo e sobre mim, e aí pode simular uma série de coisas em idiomas da raça humana todos. No meu espaço de metaverso, pensa assim, tudo que vocês têm de página hoje em mídia social vai se tornar espaços em 3D, então o meu Instagram vai ser um espaço, Lígia, para vocês verem, e provavelmente vai ter um avatar, uma holografia minha, que vai estar lá programada, uma gêmea digital minha, que vai estar programada, né, para receber vocês.
e falar daquilo que eu quero. Hoje eu coloco fotos, textos e vídeos. Aquilo já é uma gêmea digital, já é uma impressão digital minha. E tem horas que eu estou lá ao vivo animando aquela página. Isso vai acontecer na mesma velocidade, tá? Com chips captando desde a sua saúde até as suas intenções mesmo de compras o tempo todo, relacionamento, passei, vi alguém que me interessou, sei lá, algo na minha mão vai tremer, e aí o meu avatar, né, assistente vai dizer, olha, aquela pessoa se interessou em você, e etc e tal. Isso para tudo, né, da raça humana. O que é muito importante a gente perceber é que são 2 décadas para isso começar a estar maduro e se encontrando no meio, tá? Até lá, a gente vai ter coisas mais maduras, algo nas grandes capitais, não vai chegar para todo mundo, vai ter todos os problemas sociais que a gente já sabe em redor desse tema. O fato é que, a partir de 2 décadas, a coisa começa a estar mais massificada e mais madura, e aí a gente vai começar a lidar sobre isso. O que eles falam é que Fórum Econômico Mundial trazem que 65% das profissões não estão descobertas, inventadas e dadas para o mundo ainda. E não é só porque nós, né, na educação estamos perdidinhos, não é isso, e nem a indústria não está demandando. É que enquanto não... Você viu, eu falei quase 10 tecnologias potentes se amadurecendo. 2, gerou toda essa economia, esse monte de trabalho novo nessa última década. 65% eu acho que ainda é pouco, sabe? Eu acho que a gente vai ter muita profissão nova sendo criada a partir do momento que eu puder experimentar as tecnologias. Então, as próximas 2 décadas, o nome do jogo é: enquanto as tecnologias não estiverem a nosso dispor para nós começarmos a utilizá-las e criar a nossa próxima versão de profissão, porque vai ter, o nome do jogo é desenvolvimento pessoal. Eu vou precisar saber quem eu sou, né? Assim, todas as coisas que hoje nos determinam como profissionais, o job description, né? A descrição do cargo, hoje é feita ainda baseada em hard skill. Sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, experiência de 10 anos fazendo isso e aquilo e o outro. Isso, a IA ou a automatização robótica, em 2 décadas, boa parte desse job description ela vai fazer, né? Então, tudo aquilo que hoje nos representa profissionalmente, uma máquina vai ter potência de fazer e muitas vezes fazer melhor, porque o nosso cérebro não tem a mesma organização. Melhor, mais rápido, mais Mais eficiente e muitíssimo mais barato. Exato. Então, a gente não tem como romper isso. Isso quer dizer que sobra para o humano todo um exercício de se tornar mais humano, que a última revolução não permitiu a gente ser. Nós éramos linha de montagem, nós éramos máquinas, e todo mundo sabe aqui a parte do dia que ainda é usado como máquina. Então, o grande nome do futurismo da qual eu acredito é: conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Conheça-te a ti mesmo, senão a inteligência artificial vai fazer o que você está fazendo hoje. Conheça-te a ti mesmo, traz a sua humanidade para fora. E por humanidade a gente entende criatividade, acolhimento, colaboração, capacidade de empatia e toda a profundidade que essas palavras que parece bingo hoje, business, né, de business, não é simples ser empata e ser empático com o outro. Você precisa de um grau de autoconhecimento muito grande para perceber o outro nesse nível. Não é simples colaborar quando eu sou drivado em alta performance o tempo todo. Não é simples você ter intuição e criatividade em outro nível se você não tem tempo nem de respirar, entendeu? Tem que ter um tempo para se auto-expandir. E aí, de novo, não à toa, como eu disse, propósito, visão, valor, terapias, saúde mental, cresceu, né? Os soft skills cresceram, né? As habilidades humanas cresceram nesses últimos 7 anos. Então, esse é o nome do jogo para mim. E essas habilidades, né, elas são não são tão mensuráveis, né? Eu acho que todos os entrevistados, né, falaram em autoconhecimento, né? Então, que bom saber, 38 deles. Isso para mim, como todos, pesquisadora. Eu acho que até isso. Se você olhar no nosso site, vai ter ali praticamente todos, né? Mas olha que interessante, eu só pegando um gancho, aquele autor israelense de Homo Sapiens. Sim, o Harari. Isso. Ele comenta no livro dele das 10 lições, acho que né? 10 lições? 21 lições. 21 lições. Século XXI. Que metade da população vai
precisar de bolsa assistencial, tá? Ou vai viver de assistência do governo, né? E isso tem martelado, depois que eu li o livro, tem me martelado todos os dias e me deixado um pouco triste, né? Porque se essas pessoas vão viver de auxílio, né, elas não vão ter capacidade de consumir, né? Elas não vão ter como ter uma casa, como ter um carro, uma casa bacana, um carro bacana, fazer viagens bacanas, né? Ela vai estar limitada ao auxílio. Como que tu vê isso? Porque realmente me chocou isso e tem me martelado. Acho que não passa um dia sem que eu pense nisso, né? E uma outra coisa também que é interessante, né? Tu falaste em novas carreiras, novas skills, né? Nós com 40 e poucos anos, né? Uma vida, eu 48, tá? Vou fazer 48 agora em setembro. Eu poderia. Bem rodado. Rodei a estrada de chão, né? Bem rodado. Não, a gente pode começar uma nova carreira, né? Dos 48 Super. até os 70, eu vou ter mais 25 anos, que seria uma carreira antiga, né? Totalmente super. nova, tá? Então, eu queria que tu fizesse um contraponto disso com essa questão se tu acha que vai acontecer isso mesmo, o que vai acontecer com as pessoas, né? Tá bom. Tem me deixado um pouco. Eu acho que nossos ouvintes também Boa. encucados, Essa é uma né? pergunta. Essa é uma pergunta, obrigada por trazê-la, ela sempre aparece. Eu vou dar um entendimento um pouco diferente, talvez, do que a gente está acostumado no próprio livro do Harari, ou até mesmo nas revistas, né? Eles trazem muito até um termo conectado a esse tipo de história, que é os desempregáveis, né? As pessoas não são só desempregadas, elas não vão ser capazes de se empregar de novo, porque não é simples fazer a mudança, talvez, diferente de pegar alguém que lá na última revolução, né, meu tataravô fazia arado com a mão, né, puxava lá e era do campo. Em algum momento ele veio para o Brasil, né, veio mais para o passado, onde o campo ainda era puxado por braço humano. Em algum momento ele conseguiu, os filhos conseguiram fazer a mutação, né, de carreira, que era centenária, a família fazia isso, e foram para as fábricas. Então tinha um repetitivo no campo e tinha um repetitivo na fábrica, né? Era difícil, mas parecia pertencer à mesma coisa de trabalho. O que a gente está falando agora não é tão semelhante assim, né? Quem faz trabalho repetido, né? O que ele falou é uma base muito grande, né, da pirâmide planetária. Quem faz trabalhos muito repetidos, e boa parte do que faz é essa coisa de massa mesmo, que a máquina já podia estar fazendo, não é simples ela virar para alguém que vai trazer valor na cadeia, seja por educacional, inspiracional, porque características do trabalho do futuro que vai levar a humanidade é a capacidade de cuidar, a capacidade de curar, a capacidade de educar num outro nível, né? Não só conhecimento, experiência mesmo que impacta, capacidade de fazer curadorias de coisas melhor que o GPT, e a capacidade de se conectar ao outro para entender o que ele precisa. Isso não é simples, né? Eu estou uma vida inteira aqui puxando o arado de novo, e agora todas as profissões que vão ganhar o aporte tecnológico que vai ser capaz de ganhar dinheiro tem a ver com skill de humanidade desenvolvida, não é simples. Então, sim, tem um desafio, né? E aí, geralmente, isso é, de novo, uma bíblia do Vale do Silício. Eu não sei se vai ser simples assim. Eles chamam de renda básica universal, tá? É diferente do que a gente vê hoje das bolsas auxílios. É diferente. O conceito do Vale do Silício, ele é mais puro. E ele não fala em 20 anos, ele fala em um século. No final desse século. É um TED que... o cara da Singularity deu, que é o Kurzweil, né, o engenheiro-chefe, junto com o Peter Diamandis. Procura o TED de um dos dois, que vai ter lá o progresso em 100 anos. E aí eles trazem esse conceito lá no livro Bold também, enfim, que 100 anos, todas essas tecnologias maduras, elas não vão só facilitar as nossas vidas como indivíduos. Toda a cadeia de valor, né, principalmente logística, tudo aquilo que é caro ser feito, quando tiver chip, seja nos nossos corpos ou nas coisas, vai ser muito mais barato recolher a informação e devolver, seja a peça sobressalente ou o cuidado médico que você precisa, do que é hoje.
né? E ele diz assim, nós vamos ter matrizes novas de energia, uma série de coisas que vai baratear a produção das coisas a níveis quase zero. Em 100 anos, a níveis zero. Então, só não vai ter o melhor para todo mundo da raça humana se a liderança continuar com uma mentalidade, né, quem manda no mundo, quem manda nas empresas, continuar com uma mentalidade de antiga revolução industrial. Porque eles chamam de abundance, né? A gente está na época da abundância. Por isso que a tecnologia, ela tem a potencialidade de trazer essa coisa que eles falam de exponencial. O final do exponencial em um século é a abundância planetária. A gente vai ter capacidade de resolver os problemas muito complexos, computador quântico, capacidade de processamento de dados violenta, soluções muito rápidas, produção muito rápida, impressão 3D, logística com drone, semi-materialização. Não é com drone, bota aí no trem a velocidade do som que chega, faz a Serra Gaúcha em 20 minutos. Vai ser tão barato fazer as coisas e transportar e criar a subsistência humana, tudo aquilo que você precisa base, né? Para morar, para se alimentar, para se locomover, para, enfim, se educar e para se entreter, é quase que de nascimento a raça humana não vai ter mais miséria. Porque a gente já tem, hoje, a gente já tem tecnologia para resolver boa parte dos problemas da humanidade, o que a gente não tem ainda é a humanidade. Ainda estamos encapsulados na base a pirâmide lá, né, da escassez. Então, eu não acho que a gente muda isso em 20 anos, tá? Então, em 20 anos, felizmente ou infelizmente, a gente vai ter que ter ajuda do governo, público-privado. Vai ter muita gente que hoje já é marginalizada, que ganha menos de R$500 por mês, que é metade da população brasileira, força de trabalho. Essa pessoa, ela faz um trabalho desumano já. Então, ela vai ganhar, não vai precisar mais dela, fazendo um trabalho desumano, ela vai continuar recebendo os auxílios aí nesse processo. Eu acho que em 100 anos a gente não só vai evoluir a infraestrutura e a forma barata de fazer as coisas, como a intenção é evoluir a forma de desenvolver os humanos. A cada 20 anos a gente coloca uma nova categoria, né, uma nova geração de humanos no mercado, na vida, na população, na sociedade. Então a gente tem que começar a educar esses humanos de um lugar menos sobrevivente em um lugar também mais expandido também na sua humanidade. Do contrário, a gente não vai conseguir sair desse intermediário, que são as bolsas auxílios. As duas coisas vão existir. As bolsas auxílios, enquanto a gente não tem como fazer essa ponte, né? E pertence mais a essa base que a gente está falando. E essa renda básica universal, e que eu acho que poderia ter qualquer outro nome, sabe? É garantia de nascimento. Nasceu humano, cara, a gente já tem tecnologia e desenvolvimento daqui a 100 anos para todo mundo nascer bem. Não tem mais como explicar a miséria humana com o nível de tecnologia que a gente espera em 100 anos. Só tem se miseravelmente nós formos enquanto sociedade, entendeu? Acho que é por aí. Não tecnicamente pensando, né, trazendo para a parte de alimentação, se for pensar, né, é possível, né, porque todo ano são safras recordes, menos pessoas trabalhando, né, só está faltando mesmo a parte de humanidade mesmo, de socializar, né, porque é possível se produzir mais com menos pessoas. E o custo é uma questão de tempo também, né? De ajustando. E aí entra a óbvia lógica de oferta e demanda. Quanto mais oferta, a tendência é que o preço venha a cair. Então, sejam alimentos, sejam tecnologias, seja produtos massificados, eles vão baratear. Olhar um smartphone que era impossível, ele hoje tem alternativas acessíveis. Essa é a lógica desse caminho. É isso. E assim, pensa que tem testes sendo feitos. Se vocês colocarem, a palavra-chave para buscar é renda básica universal, Universal Basic Income. Então, desde antes da pandemia, tem algumas cidades, desde cidades muito desafiadoras ali de vulnerabilidade, como o Quênia, né, partes da África testando, muito mais parecido com uma bolsa auxílio. Eu dou, sei lá, $3 por mês, e como é que aquela quantidade de pessoas sobrevivem, né, como é que elas produzem a partir do dinheiro dado, até cidades no Canadá, que não são pobres, ganhou dinheiro quem precisava e quem não precisava do dinheiro. Porque a lógica que o Vale do Silício estava contando há 5 anos atrás era
Todo mundo ganha, é de nascimento, né? Não é nenhuma renda, é uma garantia que a infraestrutura básica para se viver está garantido, né? Nessa troca planetária. Achei interessante essa ideia, né? Porque hoje as pessoas são jogadas no mundo e elas meio que nascem para sofrer, né? Quem não tem uma estrutura básica, né? Então... É isso. Então, acho que você encontrou a palavra, vou até começar a usar, que é estrutura básica universal. Deveria ser isso, sabe? Não é sobre renda, é sobre estrutura. A hora que você nasce com essa estrutura, vai depender de você construir a partir disso, não, entendeu? Né? É isso. Que seria uma espécie de capitalismo, né, moderno. Né? Exato, exatamente. Que traz... Que aí, o 5G capitalismo. Capitalismo 5G. É isso. Que é o que eles estão falando, né? Essa cultura de tudo as a service. Por que eu tenho menos infraestrutura? Por que é mais coletivo? Porque, na verdade, a Revolução Industrial 3, ela construiu muita infraestrutura no planeta. Só que ela não distribuiu ela. Entendeu? Como é que a gente redistribui sem ser a lógica do capitalismo e do socialismo, do comunismo, porque acho que a gente vem muito nessa pegada, né? Nunca teve tanto, eu acho que nem quando a gente estava na Guerra Fria, não sei se a gente está na Guerra Fria de novo, não sou especialista nesse assunto, mas assim, esquece os pormenores políticos, pensa numa sociedade onde a tecnologia vai endereçar os problemas sociais, entendeu? Eu vou produzir água, eu vou produzir comida, eu vou produzir distribuição, eu vou produzir roupa, eu vou produzir educação, eu vou produzir medicina, entendeu? A hora que eu tiver chips, né, me monitorando 24/7 a minha saúde, os custos de laboratórios mais poderosos do país, da América Latina, me disseram, Lígia, 80%, de 60% a 80% do meu custo é logístico, de eu trazer as amostras de volta para os meus laboratórios, para eu processar e te devolver um exame para saber o que você tem. E a partir daí ser endereçado nos médicos melhores ou piores. Se 60% desse processo estiver automatizado, ou seja, o meu corpo emite o tempo todo, só não vai ter laboratório bom e coisa boa se alguém não deixar, porque não tem custo mais de exames. Isso é um case em uma área da sociedade, entendeu? Vão ter muitas áreas sendo redescobertas. Então, assim, o chamado para esses próximos movimentos, né? A gente sempre trabalha com espaço de 2 décadas, mais do que isso é ficção científica para minha área, sabe? Mas de 2 em 2 décadas, a gente vai aumentando a janela. O quanto que a gente já conseguiu avançar nisso, sabe? Nessas conversas sociais, né, nessas responsabilidades. Eu acho que as lideranças que estão chegando, elas estão chegando, e aí o etarismo se torna pesado ou se torna atualizado, tá? Se a sua cabeça é ainda muito dividida entre as caixinhas, a hierarquia, eu tô no topo, eu mando, não, a gente está falando de cabeças mais refrescadas, né? A minha mente pode não ter idade, se eu for capaz de absorver a pluralidade da sociedade, as diversidades das conversas, o desafio de tentar entender o outro que está muito distante de mim. Obviamente, se a gente tiver violências ou crimes, não. Mas o outro, esse daí precisa de polícia, né? Precisa de lei. Mas para todos os outros diferentes, que são bem diferentes de mim, e aquilo me machuca ou me impossibilita de conhecer, tem algo dentro de você que precisa ser trabalhado. Porque tudo isso pertence à raça humana, né? Como é que eu permito a miserabilidade de uns em detrimento das facilidades de outros? Eu acho que tudo isso vai fazer parte de quem lidera grupos no futuro, sabe? A capacidade mesmo de lidar com todas essas diferenças. Eu trabalho muito com a área de diversidade nas empresas também, com esse olhar de cenários futuros. Qual que é o próximo passo da diversidade? Hoje a gente está trazendo os corpos diversos, né? Seja etnias, orientações, enfim. Tá, se amanhã eu resolvesse o problema financeiro dessa diversidade, ou seja, econômico, ainda assim eu não tenho como resolver amanhã os anos de dores, ou seja, a parte psicológica vai levar um tempo de tratamento e suporte. E a parte de consciência de mundo e de sociedade, quem está no modo sobrevivência não tem consciência do outro, tem consciência de si, estou com fome, entendeu? Então, assim, tem um gap psicológico e um gap de consciência social que se amanhã a gente resolver o problema de infraestrutura e dinheiro, ainda assim vai levar pelo menos alguns anos para resolver naquela pessoa as dores emocionais e o problema de consciência social que ela não tem. Por motivos óbvios, ela não tem que ter, ela está sobrevivendo. Não, tem necessidades específicas que tem um ciclo
de aprendizado, de Exato. conversão para que isso possa estar pronto. Exato. Então tem um trabalho enorme. Nesse teu período aí que tu começou, vamos colocar aí teu plano B aí, o Voices, naquele período que aconteceu de forma concomitante, agora nos últimos anos aí, como é que tem visto essa tua atuação, essa construção de conhecimento coletivo? Qual o teu legado neste caminho? Essa pergunta é boa, e principalmente com o público que a gente está fazendo recorte aqui no programa. Eu comecei um pouco antes, né? Eu acho que foi muito um chamado da minha alma. Eu já precisava fazer essa intersecção da pessoa de tecnologia com a pessoa de educação, né? Hoje eu trabalho com tecnologia educando, né? Fazendo educação. Isso foi libertário para mim, me libertou de uma série de coisas, né? O lado A, o lado B, é difícil, né, juntar. O ponto é que geralmente as pessoas vão buscar aquilo que a alma tá cheia, né? O coração tá cheio, o vocacionado. Porque se a gente fez dinheiro, a gente é uma geração que foi criada para, olha, você vai buscar a sua independência financeira. Eu, mulher, então, a primeira mulher que fez faculdade na família e que realmente viajou o mundo e pôde ser executiva fui eu, da linhagem toda, dos dois lados da família. Então, assim, eu tinha que fazer dinheiro. Então, foram 2 décadas nesse processo, né, dos 20 aos 40 para fazer dinheiro. Obviamente tinha o prazer e a vontade, mas era o foco mesmo de poder ser independente, né? E aí desse lugar, a partir dos 40, começa essa vontade de, bom, se a minha infraestrutura lá na piramidezinha, né, que a gente conhece, que Maslow nos apresentou, sabe que tem uma curiosidade, parênteses, não, Maslow nunca desenhou aquela pirâmide, tá? Conta na verdade, nossa história aí, então. A gente fala que a pirâmide é de Maslow, mas ela não é. Ela é inspirada, ninguém sabe quem é o autor da pirâmide, alguém que leu os vários ensaios dele sobre comportamento humano e necessidade humana, as escalas de necessidade humana, fez uma pirâmide, mas ele nunca fez. Ela sai de um parágrafo de um dos ensaios das pesquisas dele, que coloca lá, né, a hierarquia das necessidades humanas, e alguém botou em forma de pirâmide, mas ele nunca fez pirâmide em lugar nenhum. Então é a do Maslow, inspirado nos trabalhos do Maslow, mas não é a pirâmide do Maslow. Então, dito isso, assim, tem essa vontade de passou da necessidade básica ali do meio, que você começa a querer ter alto valor, né? E isso cai nessa base dos 40, 42, rompendo o setênio, né? O centênio que você entra no 42, quem gosta de acompanhar a cada 7 anos, que dizem que a gente muda bastante a cada 7 anos, chama setênios, tem uma característica do agora eu vou viver aquilo que eu sou de verdade, né? E aí é onde os segundos planos, né, os segundos tempos e aquelas carreiras, ou geralmente era um hobby, né? Dar aula para mim era um complemento de amor mesmo, menos sobre dinheiro e muito mais sobre vocação. E aí começa a você fazer testes. Então as pessoas chegam para mim e falam, eu quero fazer transição de carreira. E eu tenho, sei lá, 6 meses para fazer transição. Não, a gente não faz transição de carreira em 6 meses. Você pula de onde você está para onde você quer, não é simples assim. Principalmente se você tem demandas e responsabilidades infraestruturais, né? Família, criança, casa, carro, enfim, escola. Mas você pode fazer, como você disse, como uma carreira paralela. Até que aquilo, né, tenha uma característica ou seja reconhecido no mercado, tenha uma robustez que você consiga, entre o dinheiro que você guardou e o dinheiro que você vai precisar para aquilo crescer com o seu integral de dedicação, você tenha minimamente a subsistência, né? Muita gente faz transição de carreira nas doidas, e não pode ser nas doidas. O que eu fiz foi em paralelo, foi um give back. Quando eu saí em 2018, no meio de 2018, do mundo corporativo oficialmente, eu me dei um ano sabático, então era para ser de meio de 2018 até agosto de 2019, que era para eu fazer e testar o Voices como modelo de vocacionado, assim, eu vou fazer só aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou criar a marca do jeito que eu acho, que eu era executiva de marketing, né, e comunicação, então eu vou fazer só as melhores práticas que eu acho que funciona, e eu era professora, então eu vou fazer um tipo de aula nova que eu acho que funciona, que eu não posso testar nas organizações tradicionais, e aí eu fui fazendo isso em 3 anos, e em 2018 eu falei, bom, testei tudo, aquilo funciona, tem uma marca de pé, as pessoas reconhecem, eu consigo educar gente nessa forma diferente, vamos fazer um modelo de negócio? E aí eu testei durante um ano, nesse ano sabático, não me preocupando em fazer dinheiro, porque isso atrapalha quando você tem que começar a dar dinheiro daqui 3 meses. E aí a coisa deslanchou.
mesmo no meio da pandemia e mesmo ficando grávida no final de 2019, que não estava nem uma coisa nem a outra no meu cenário futuro. Eu tinha 3 anos testado. E geralmente é essa fórmula mágica, entre 2 e 5, né? Para você fazer uma transição saudável, né? E aquilo ser a sua nova vida. Então, 2 anos, rápido. 5 é um tempo que a maioria consegue testar e para de pé, entendeu? E aí transformou o Voices para o teu novo negócio. E como tá olhando ele para o teu futuro agora? Como é que tu tá percebendo, olhando o cenário? Agora eu vou dar uma provocada num jeito positivo, assim, olhando os estudos dos futuros em cima do Voices. Perfeito. Esse hype de educar as pessoas baseado no Vale do Silício passou, né? Mesmo Israel, esses polos, assim, o próprio Vale está se repensando, né? Não dá mais para fazer educação de unicórnios, porque não tem mais espaço para unicórnios. A gente está num processo, o mundo vai entrar num processo de recessão, aqui maior ou menor, mas é um decrescer, né? Tem que pagar essa conta de 2 anos parado na pandemia. Essa é a conta que a gente vai viver nas próximas décadas. Então, eu acho que tem sim uma necessidade de fazer uma educação muito mais humana e experiencial do que somente tecnológica. Então, o Voicers, eu lancei um livro no final do ano passado, que foram 5 anos, virou uma metodologia, que é como eu preparo e educo as pessoas que chegam até mim, que querem fazer os seus próprios cenários, seus próprios mapas de próximo passo. Então, toda a minha metodologia a gente tem um horizonte de 20 anos, mas a gente faz sempre de 2 em 2. Porque eu não tenho como sair dando pulos, né? Senão não tem como fazer de forma consciente, né? Desde a aquisição de tecnologia para si e para sua empresa, até mesmo a aquisição de humanidade para si e para sua empresa. Ninguém consegue fazer mágica. Vou pular daqui para 10 anos na frente. Não tem como. Então, de 2 em 2 a gente vai fazendo esses mapas. E para o meu caso, os próximos 2 anos eu tenho, né, fechou aqui um ciclo, 5 anos, amadureceu, é um negócio, é por onde eu hoje exerço a minha profissão. Os próximos 2 a 5 anos eu quero transformar isso cada vez mais numa jornada educacional de experiências que transformam. Porque sim, a IA generativa vai fazer boa parte daquilo que hoje eu ainda faço como educador e a maior parte dos educadores ainda fazem, que é fazer curadoria de conteúdo, entregar o meu olhar sobre aquilo. Vai ficar mais fácil para mim e para todo mundo fazer isso. Então eu estou angulando os meus cenários futuros de educação para a experiência, seja a experiência tecnológica, como a gente já faz, eu trago óculos de realidade imersiva, workshops, tiara que lê a sua mente, eu sempre fiz isso, mas eu acho que tem mais tecnologia humana que a gente pode desenvolver de forma experiencial, e eu quero começar a mesclar, tipo, eu vou te colocar um som bineural que é da realidade imersiva do óculos, mas eu vou também colocar você para entender o que é som bineural de raiz na tigela tibetana, entendeu? Vamos tentar cruzar as humanidades diferentes para que você possa ser um ser mais plural, utilizando essas tecnologias de forma mais consciente e conscienciosa. Eu acho que é por onde vai caminhar o futuro do Voice. A gente vai continuar mapeando pilar humanidade, pilar tecnologia e pilar ecossistemas, que é o que nasce do encontro dessas duas coisas. Mas cada vez mais a entrega vai ser experiências e não só falas. Então tu vai fazer uma conexão aí, vai ligar a ancestralidade, os pontos, vou colocar assim, primitivos, naturais da essência humana com esse Sim. digital aí para fazer essa conexão, para voltar a botar o pezinho na terra, para voltar a ouvir barulho de chuva, para poder entender onde estão essas diferenças. Exatamente, eu acho que eu tenho um TED, né, quem acompanha o TEDx, que eu chamo ele, foi em 2019 em Blumenau, que chama Tecnomagia. Então, eu tenho um lado ainda escondido no armário, que sempre foi o estudo de povos ancestrais, né, e ancestrais mais do que só os ancestrais de povos indígenas aqui de 500 anos atrás, os ancestrais mesmo, sabe? O ancestral do ancestral do ancestral, que era, quem eram os seres que estavam na Mesoamérica, nessas pirâmides, que eram os seres originários daqui, mas antes desses que a gente mapeia, quem eram os faraós, a linhagem toda. Então eu fui para a maioria desses sítios arqueológicos no mundo afora, e tem um padrão, tá, nessas sociedades. Toda vez que a alta tecnologia deles encontrava uma era de baixa humanidade na sua existência, eles sumiam, né? O fim do Império Egípcio para o Romano foi
quando eles caíram na humanidade, eles tinham muita tecnologia, não tinha como perder, não tinha, perdeu na humanidade. A mesma coisa aqui na Mesoamérica, na Latinoamérica, nos povos aqui, incas, maias, astecas, eles sumiram, ninguém sabe direito o que aconteceu com a maior parte deles, mas, né, não dá bom toda vez que a alta tecnologia encontra baixa humanidade. Aí o Black Mirror funciona. O problema é que agora a gente é planetário, né, Fábio? A chance agora se desaparecer o planeta inteiro. Vai todo mundo, entendeu? Então, assim, o que eu percebo é que o planeta tem uma inteligência, ele não permite isso. A gente fala assim, a gente vai destruir o planeta, é verdade. Mas ao destruir o planeta, a gente se destrói junto, né? Ele destrói a gente antes de se destruir, né? Vem chuvas, ventos, secas, a gente morre antes, a gente é parte desse ecossistema, entendeu? Então, quem destrói quem, né? Tem um meme que eu vou ver se consigo localizar para colocar no nosso vídeo aqui, senão eu vou contar, porque é perfeito essa questão, assim, imagina que a humanidade toda chega a sucumbir e uma vida inteligente chega na Terra e chega na Disneylândia e diz assim, este povo idolatrava os ratos. Olha só, o rato era o mentor dessa população, dessa civilização. Maravilhoso, é isso, né? A gente não tem como, é isso aí. Então tem várias reflexões que dá para fazer sobre olhando para esse passado. Sim, eu acho que Futuros Saudáveis passa para entender quais são as origens, né? São muitas as origens dessa humanidade que estão bem mal contadas, afinal de contas foram 1.500 anos de idade das trevas, né? Qualquer que seja a história da humanidade está bem escondida debaixo das areias aí. A gente não sabe de onde a gente veio, a real é essa. E essa inteligência artificial aí, ela não cria essa conexão, é o humano que vai ter que desvendar. Lígia, e as tuas sugestões, recomendações de leitura do teu livro? Faz o jabá do teu livro. Sim. Aí, do teu livro, das tuas recomendações aí. Deixa eu mostrar ele aqui. Aqui, chama Futuros. Aqui ele é bem robusto, né? Ele tem bastante... E ele tem uma leitura muito fácil, tá? A gente teve toda uma preocupação de fazer ele bem cheio de highlights, né? Então são letras grandes, enfim. Cujo objetivo é, se vocês querem profundidade, ele está cheio de QR Code que vai para as nossas páginas de pesquisa lá no site. Então, quero me aprofundar em inteligência artificial. Eu dou um highlight para que você entenda o que está acontecendo e aí se aprofunda nas nossas plataformas digitais para que esteja sempre atualizado. Então, na verdade, ele é um grande navegador, por isso que a gente chama de mapa, cenários e educação. É feito, produzido e distribuído por nós mesmos, então quem tiver interesse procura ou a mim ou ao Voices nas mídias sociais que vocês vão saber como adquirir, tá? Vou colocar na descrição do vídeo aqui do YouTube, dos demais canais, vou colocar o link para que as pessoas cheguem no livro para conseguir te encontrar e comprar o teu livro. Perfeito. Acho que livros que estão me encantando, né? Acho que eu vou dar um livro que parece totalmente fora o título. Até depois eu te mando para você colocar também ele direitinho, se eu não souber falar ele inteiro, porque ele é muito inusitado, que chama assim, algo como o mundo mais bonito que meu coração foi capaz de imaginar, sabe? E curiosamente ele foi feito por um matemático dessas faculdades, se eu não me engano, de Stanford, das Ivy Leagues americanas, e ele traz exatamente todo esse olhar lógico dele, imaginando cenários de futuros onde tinha um humano desenvolvido e onde a gente vai sair do outro lado. E aí ele faz esse título completamente, né, para você não lembrar, para que você vá atrás do livro. Então depois eu te coloco aqui, mas se você colocar algo parecido com isso, tenho certeza que os buscadores vão te entregar o livro. E eu tenho escutado muito um podcast que me inspira, além dos meus próprios, né, que eu acabo participando e produzindo, então também quem me seguir vai saber que tem material falado e gravado, mas assim, fontes externas que eu venho bebendo, chama-se Elefantes na Neblina, é o meu favorito na atualidade. Ele é feito de uma forma que eu ainda vou fazer alguma coisa nessa linha, são 3 amigos, né, eles misturam filosofia, física e metafísica, geniais, são seres geniais, sabem muito dessas 3 áreas. Eles não têm nomes, eles nasceram na neblina da pandemia, e o objetivo era trazer vários temas, esse é o 2º ano deles,
para trazer o máximo que eles puderem descortinar sem ter que se preocupar em defender seus nomes, cargos, carreiras, empresas e afins, sabe? Então eles são o let it go, let it be, let it snow. Eu descobri, é maravilhoso. E os caras são geniais. E eles falam, por exemplo, o meu favorito de ultimamente, busca lá, Elefantes na Neblina. Hoje eles são super famosos, estão entre os principais aí do Spotify. Mas o último, que chama Coisa. Coisa é um episódio inteiro sobre inteligência artificial discutida entre filosofia, física, tecnologia, né, e metafísica. São geniais. O Let It Be é o meu favorito. Então depois vocês me contam. Com certeza vamos acompanhar aí tanto o podcast quanto o teu livro, com certeza. Muito obrigada. Lígia, olha que aula, que presente ter você conosco aqui, poder compartilhar o teu conhecimento, compartilhar a tua experiência, deixar ainda mais esse teu legado de conhecimento, de transformação que tu está semeando pela tua estrada aí, tu também trazer aqui para o segundo tempo e compartilhar com a gente. Então, muito obrigado, né, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento compartilhado com a gente, conosco aqui. E eu acho que também a leveza, né, que tu leva, né, porque normalmente quando a gente escuta qualquer coisa falando de futuro, é o terror, né, o pessoal mete o terror assustando todo mundo, né, que vai mudar, sim, ele vai mudar, mas pode mudar para o bem, né, vai mudar para o bem, graças a Deus aí, né? A nós, né, vamos fazer a nossa parte para que se tenha... É possível, né? É legal essa visão aí que tu apresentaste, né? E é bem possível, né? Bem razoável, né? Super. Não tem nada de estratosférico, de mágico, assim, né? não. Mágico, né? Eu acho que o que tem mesmo, sabe, é a ausência de repertório positivo. Vocês abriram o programa falando nisso. A gente não tem, ok, um filme, uma série sendo distópica ia ser aceitável. Todas as séries sendo distópicas. Acho que o único que eu vejo que tecnologia encontrou humanidade e deu bom é o Pantera Negra, que tem lá, né, Wakanda. Wakanda é a única coisa positiva que eu vejo, né, e ainda assim o resto da humanidade não é nem humanidade tal qual a gente está inserido, né, algo à parte da humanidade. Então, assim, a gente precisa repensar os nossos repertórios, sabe por quê? Nesses meus estudos de civilizações antigas e ancestrais, a gente cai naturalmente nas leis herméticas, né? Elas são simples, são 6 leis, bem na base humana, tem mais de 6.000 anos, e provavelmente é a base de muitas das principais religiões e espiritualidades organizadas na humanidade atual. E a primeira lei hermética que ele ensina é um código de como viver na Terra e como manifestar uma boa vida. No final das contas é isso, sabe? Ele se tornava o grande manual dos alquimistas, mas no final das contas é como a gente funciona, essa vida aqui na Matrix, na matéria, nesse metaverso biológico funciona. E a primeira lei deles é a lei do mentalismo. A gente agora, na sociedade moderna, acha que tudo que é mental é fantasia. E se é fantasia, não existe. E o que ele ensina é, tudo que está na sua mente é o primeiro passo para se tornar real. Que a gente tenha melhores pensamentos sobre o futuro. É nisso que eu trabalho. Eu não trabalho porque eu acho que a gente só tem que ter melhores imaginações. Eu trabalho com cenários de futuro saudáveis porque eu acredito que o que quer que esteja na sua mente, em algum momento vai acontecer. Na sua vida e no coletivo que estamos aí. Então, narrativas só distópicas talvez tenha aí um dedinho de que futuro eu quero que a humanidade acredite. Vamos acreditar no oposto, por favor, porque o seu mental é o primeiro passo. Tudo que você já tem na vida hoje, um dia foi um pensamento seu. Então, cuide desses pensamentos. Que mensagem. Muito obrigado, Lígia. Obrigadão. Grande abraço para ti. Obrigado por compartilhar teu conhecimento conosco. E foi um programa incrível. Não, sem palavras aí. Eu e o Gerhard somos de tecnologia, nossas bases, né? Então, nossa, conectou, né? Então, foi perfeito, muito bom. Parabéns aí. Obrigado pela aula. Tá com vocês, contem comigo. Obrigado, Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.